Com tantas evidências que Jesus realizou na época que ele esteve entre nós, por que os judeus não o aceitaram como Messias? Provavelmente você já viu esse assunto em vários outros canais, porém eu quero tentar aqui trazer 4 respostas para vocês de uma forma simples para que fique mais fácil o seu entendimento. Vamos lá? Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui com vocês. Estou muito feliz que você está de volta ao canal. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Como eu disse agora há pouquinho na introdução, nós com certeza temos vários e vários vídeos no YouTube ou, enfim, vários relatos dos motivos dos quais o Jesus Cristo não foi aceito pelos judeus. Mas hoje eu quero trazer para vocês 4 pontos resumidos que vão abranger com certeza ali a grande maioria dos principais motivos de que por que Jesus ele não foi aceito pelos judeus e quais lições, né, nós podemos tirar sobre isso. A primeira coisa que eu quero salientar é que pensem comigo, né? Quando Jesus Cristo ele veio à Terra, ele deu evidências esmagadoras ali que ele era o Messias, né? Ele curou enfermos, ele fez os surdos ouvirem, ele fez os coxos andarem, né? Ele purificou os leprosos, ele foi dando sinais que apenas o Messias poderia fazer e os judeus daquela época tinham acesso às escrituras, né? E eles sabiam o que o Messias deveria fazer. Porém, mesmo assim, houveram coisas que mesmo eles testemunhando isso, né? Houveram pontos ali que eles ficaram intrigados e na sua grande maioria, eles não aceitaram o Messias, não aceitaram Jesus Cristo como Messias, acabando resultando, então, na sua crucificação. Tá? Então, vamos lá nos 4 principais pontos. Bom, a primeira coisa, o primeiro motivo, né, que os judeus rejeitaram Jesus como Messias foi porque eles não entenderam que, na verdade, Jesus ele cumpriria uma parte do que foi profetizado sobre ele na sua primeira vinda e uma parte daquilo que foi profetizado sobre ele na sua segunda vinda. O judeu ele não entende que o Messias ele viria 2 vezes, que o Messias viria uma vez só e que ele virá uma vez só. Então, para eles não fazia sentido Jesus não cumprir tudo que foi profetizado. Então, só para você entender, vou falar algumas coisas que foi profetizado sobre o Messias que se cumpriu na época de Jesus. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 11, vai falar a respeito do caráter do Messias que bate com o caráter de Cristo, né? Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, vai falar a respeito do nascimento, né, de Jesus, onde que seria esse nascimento, que também já havia sido profetizado por Balaão muito tempo antes também, né? Lá em Isaías 53, ele vai falar toda a questão da morte de Jesus, tudo que ele sofreria, como ele pereceria e tudo que ele passaria, que foi exatamente aquilo que aconteceu, né? E também lá em Daniel, no capítulo 9, do 24 ao 27, que vai falar ali quando o Messias viria, né? Então, aqui são apenas alguns pontos de coisas que foram profetizadas sobre Jesus e que ele realizou. Bem como outras coisas que era profetizado, ou era entendido que o Messias faria, como ressuscitar um morto, como fazer outras coisas, né? Curar um cego de nascença, um surdo mudo, e assim vai. Jesus ele acabou realizando isso também. Mas os judeus, até então, eles esperavam muito mais. Eles esperavam que Jesus, no tempo que ele veio, né? Ou que o Messias, ele, além disso tudo, ele precisava, por exemplo, ele precisava ter restaurado o reino de Israel, né? Conforme diz em Joel capítulo 3, do 1 ao 17. E por que restaurou o reino de Israel? Porque o reino de Israel, ele durante ao longo da história, ele foi sendo dividido, né? Então houve, obviamente, a divisão entre o reino norte e o reino sul, né? O reino norte, as 10 tribos, eles sumiram tecnicamente, ficaram apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que se compõem o reino norte, o reino sul, perdão. Também na época que Jesus ele estava vivo, né? Quem dominava o exército, perdão, quem dominava o mundo era o Império Romano, né? O Império Romano ele tinha o controle
de Israel entre tantas outras nações. Embora Israel tivesse sim uma liberdade religiosa naquela época, mas Israel ele era dominado pelos romanos. Então eles entendiam, conforme profetizado, que Jesus, ou o Messias, ele deveria tirar Israel desse lugar. Então, primeiro ponto, né? Eles esperavam, como foi dito em Joel, que o Messias restaurasse, né, o reino de Israel. Também, como diz lá em Salmos, capítulo 2, do 6 ao 9, que ele seria um rei, né? O Messias seria alguém que é um governante, que regeria, né, o governo com né, uma vara de ferro, né, e que ele trouxesse ali uma paz mundial. Né? Ali em Isaías capítulo 2, verso 4, ele diz que essa paz seria tão grande assim, né, que as espadas que serviam para batalhas serviriam agora para arar a terra, que não haveria mais batalhas. Então, Jesus ele seria um libertador político, ia trazer um governo mundial que seria Israel que governasse, e haveria uma paz mundial. E isso era tão firme, tão dentro dos judeus, que se você lembrar comigo, lá no livro de Atos, né, no capítulo 1, no verso 6, quando Jesus Cristo ele já ressuscitou, ele já está indo, ele vai ascender aos céus, os discípulos perguntam para ele assim: Senhor, é agora, é nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Entende? Estava muito dentro deles essa questão de um reino físico, né? Aquele momento e tudo mais, né? Então, por conta dessas outras profecias sobre o Messias não terem acontecido, então essa foi uma das razões que Jesus não foi aceito como o Messias, né, naquela época, e talvez por muitos judeus ainda hoje, ele ainda não é. O segundo motivo é porque Jesus ele acabou sendo visto como um blasfemo no meio dos judeus, né? Na fé judaica existe uma oração chamada Shema, que ela é conforme o livro de Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 5, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? Então, essa oração é uma oração central do povo judeu. Eles recitam essa oração todos os dias pela manhã e todos os dias pela noite, né? Então, essa expressão de que só existe um Deus, né? Como diz, né, em Deuteronômio, diz lá, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, aconteceu que, às vezes, que Jesus Cristo, né, ele deu expressões como: antes de que Abraão existisse, né, eu sou, por exemplo, né, indicando que o próprio Jesus indicando que ele era Deus. Então, na visão judaica, isso era uma blasfêmia, porque só poderia existir um Deus. Não poderia existir mais que um Deus, né? Então, Jesus se declarando como Deus, então ele passaria a ser blasfemo, né? Jesus mesmo disse lá em João 10:30, né, que ele diz lá: eu e o Pai somos um, tá? Então ali, mais uma vez, indicando que ele era Deus, tá? Então, para o judeu, olhando para Jesus se auto-intitulando como Deus, então para eles isso foi uma blasfêmia e isso foi um outro motivo que eles não aceitaram Jesus como Senhor, né, como Messias. O terceiro ponto é que Jesus, por várias vezes, ele desafiou as leis ou as tradições, vamos dizer assim, religiosas de época, né? Então, os judeus, eles tinham muitas tradições religiosas de épocas atrás que eles passavam de forma oral, de pai para filho. E eles seguiam essas leis orais tão firmemente como a própria Torá, né? E Jesus, ele acaba desafiando essas leis em diversos momentos ali da história. Então, por exemplo, lá em Mateus 15, né, quando os discípulos, por exemplo, não lavam as mãos para comer, então Jesus ali ele é questionado. Poxa, né, os seus discípulos não seguem as leis de purificação e tudo mais, né? E aí Jesus ele vai falar: aquilo que contamina não é o que entra, é o que sai, né, e tal. Então tem toda aquela questão
que ele desafia ali essas leis, né? Também Jesus ele deu um outro significado, por exemplo, em relação ao sábado, né? Que o Shabat, na verdade, é o dia de descanso, né? Que não necessariamente precisaria ser o sábado, mas aqui é uma outra questão para um outro vídeo, mas ele desafia a questão do sábado, dizendo que era uma hipocrisia, né? O que eles faziam de não fazer nada no sábado, né? Ou pelo menos não fazer nem o bem no sábado. Enfim, Jesus ele desafia essa questão, que era uma tradição para eles extremamente importante. Jesus dá um ressignificado ao sábado para eles, né? Que para eles isso foi complicado, né? Talvez, acho que um dos mais complicados para eles na época era que Jesus ele perdoava os pecados, acreditam? Né? Porque, segundo a tradição judaica, o único que poderia perdoar os pecados era Deus. Inclusive, eles tinham tem até hoje, né, um dia especial, que é o dia do perdão, que é o Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação, né? Que é quando o sacerdote tinha toda uma preparação, né, de sacrifícios, entrava no templo, né, no Santo dos Santos, ia confessar os pecados de Israel, né, e tudo mais. Então, o dia do perdão era apenas um dia por ano. Então, aí Jesus ele quebra isso, ele vai quebrando essa tradição, né? Então, aqui eram alguns exemplos. Então, por conta que Jesus ele não respeitava, ao ponto de vista daqueles judeus, Jesus não respeitava as tradições judaicas, né, as tradições orais, né, as leis de purificação e tudo mais, e Jesus dava uma reinterpretação para elas, ou um ressignificado, ou talvez trazendo um real significado do que era aquilo, para eles a tradição era mais importante, então eles não conseguiam ver a Jesus como Messias e também o rejeitaram por conta disso. E o quarto ponto é o coração endurecido. Gente, um pessoal que tem um coração duro, por mais das vezes que você prova para as pessoas algo, ela não acredita que aquilo é real, né? Então, às vezes, ele gosta de uma pessoa, aquela pessoa foi pega em flagrante, com uma arma do crime na mão, a pessoa mostra aqui, ó, ele tá aqui, ó, você pode ver, não, esse é um clone, não é ele, não é o de verdade, ó, isso foi manipulado. Então, o coração endurecido, ele é muito complicado. E Jesus, né, ali em João 11, por exemplo, ele ressuscita Lázaro. Agora, você imagina isso, gente. Lázaro, ele estava morto há 4 dias. Pela tradição judaica, eles acreditavam que, não sei se todos, né, mas acreditava-se de que quando uma pessoa morria, a sua alma saía do corpo e ela ficava próximo do corpo até 3 dias, para depois ser levado ali para o Vale das Almas ou para o Guerrinom, que era um lugar onde eles seriam atormentados por um tempo, né? Mas até o 3º dia havia a possibilidade da pessoa ressuscitar. Porém, no 4º dia, apenas Deus podia fazer, pela tradição e pelo que eles acreditavam. E Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. Ali houve muita conversão, pessoas se ajoelharam, se converteram, mas alguns judeus saíram de lá, foram falar com os fariseus para contar o que Jesus fez. E o que eles fizeram então? Começaram a tramar para matar a Jesus Cristo. Entende? Então, um quarto ponto realmente foi o coração duro. Eles não quiseram mesmo que houvessem provas cabais de que Jesus, ele era o Messias. Então, deixa eu dar minha conclusão e minha reflexão agora aqui no final. Então, primeira coisa, né? Jesus, ele se tornou aquilo que o apóstolo Paulo, ele chama de pedra de tropeço, né? Que está lá em Romanos capítulo 9, verso 32, que os judeus, eles continuaram tropeçando nessa pedra. Mas também a própria Bíblia diz que essa pedra que os construtores rejeitaram, que é Jesus Cristo, né? Ela também é a pedra angular da fé cristã. Está em Salmo 118, 22, né? Então, quer dizer, Paulo também ele vai nos ensinar que lá em Romanos capítulo 9 até 11 ali, né? Que fala que por conta que o judeu rejeitou a Jesus Cristo, nós passamos a ser enxertados, né, na família de Cristo. Então, a salvação ela se estendeu não só para os judeus, mas como para todos os gentios, né? Todas as pessoas que estavam fora de Israel, né? E nós entramos, então, nessa situação.
Tá? Então, contudo, né, o próprio apóstolo Paulo vai dizer no mesmo capítulo de Romanos, no capítulo 10, que o anseio do coração dele era que todo o povo judeu fosse salvo. E de fato também é o meu anseio e o anseio de todos nós, eu creio, né? Nós queremos que eles sejam salvos, sabe? Os judeus, eles têm um extremo zelo por Deus, eles têm uma extrema fé, eles fazem, né, de coração, eles guardam aquilo que eles creem, né? Só que, na minha opinião, ainda o que falta é esse final, esse entendimento de que Jesus Cristo é o Messias, ele já veio a primeira vez, né? E ele voltará na segunda vez, né? Então eu espero que em algum momento, né, como já tem acontecido um despertar entre os judeus, né, muitos mais deles acordem e entendam, né, que Jesus Cristo, sim, ele é o Messias e sim, ele é o Senhor. Hoje já existem muitos judeus messiânicos, né, que creem que Jesus Cristo, ele é o Senhor, né? Mas, enfim, pessoal, eu só queria hoje trazer para vocês aqui algumas questões, né, de por que o judeu não aceitou a Jesus Cristo. Eu quero também deixar bem claro que aquilo que Jesus Cristo não cumpriu na sua primeira vinda, que é estabelecer um tempo de paz, um governo com vara de ferro, enfim, tudo aquilo que foi profetizado vai acontecer em todo detalhe na sua segunda vinda. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, você verá ali a visão do apóstolo João com aquilo que há de vir, e aquilo que vai acontecer é o que já foi profetizado pelos antigos profetas da época. Tudo bem, pessoal? Bom, e eu vou terminando por aqui mais um vídeo. Fico feliz por você ter acompanhado comigo até aqui. Espero que tenha sido de grande valia para você. E eu peço, querido, por favor, se for de grande valia, curte esse vídeo e me ajuda a divulgar o canal, né? Eu tenho visto, bastante pessoas têm visto os vídeos, mas poucas curtidas. Isso faz com que o YouTube não recomende tantos vídeos do canal, né? E nós queremos, né, divulgar a palavra de Deus para mais pessoas aí, tá bom? Bom, amo vocês, fiquem com Deus. Nós nos vemos então nos próximos vídeos, em nome de Jesus.